Muito boa tarde a todos. Não sei se já me conseguiram ver e ouvir devidamente ou não. Começo por saudar todos aqueles que já se encontram neste momento a acompanhar esta emissão. Não sei se será, se estarão, se todos me conseguiram ouvir e ver. Agradecer só que me confirmassem ou não. Se conseguirem, portanto, eu avançaria então para a matéria principal. Muito bem, senhor Jorge Pereira já me confirmou. Muito bem, o tema que eu vos trago aqui hoje está relacionado com uma notícia que, para ser muito honesto, tinha-me passado completamente ao lado, porque saiu no JN, no Jornal de Notícias, no dia de Ano Novo, dia 1 de janeiro de 2023. E só soube porque, através do perfil do Pablo Sadoha, que é o representante, o líder da comunidade ucraniana em Portugal, publicou um artigo a fazer referência e alusão a essa mesma notícia. Portanto, caso contrário, ninguém sequer me falou que havia uma notícia deste género. Ninguém me disse, ninguém me comunicou que havia uma notícia a dar conta da dedução de uma acusação contra 7 cidadãos ucranianos por crime de ódio. E, portanto, eu pergunto, porquê é que a comunicação social não faz o devido acompanhamento deste tipo de casos, como é preciso que o seja o Pablo Sadoha a fazer publicidade a um ato desta natureza, caso contrário passaria muito ao lado. Já para não falar também no Jornal de Notícias, que pelos vistos escolheu a edição de 1 de janeiro de 2023, acredito que sendo feriado, sendo ano novo, sendo domingo, não sei quantas pessoas, qual é que será, não só a tiragem, mas também as vendas que são registadas pelo Jornal de Notícias, mas para todos os efeitos eu vou partilhar convosco essa mesma notícia que eu acabei por selecionar para vocês poderem também acompanhar o que aqui se passa. Ora bem, então, basicamente, o que é que diz a notícia? Que 7 cidadãos ucranianos foram acusados de crime de ódio contra a dona russa de uma loja em Braga. Ponto número 1, não são, esta senhora em causa não é só, não tem apenas a cidadania, a nacionalidade russa. Esta senhora também tem nacionalidade portuguesa. Mas aquilo que aqui é dito é que, basicamente, 7 cidadãos ucranianos, todos eles residentes em Braga, não refere há quanto tempo é que estes indivíduos residem em Braga, não refere se chegaram recentemente ou se chegaram mais cedo e se surgiram no decorrer da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, ou se surgiram numa outra altura, porque há muitos cidadãos ucranianos que se encontram em Portugal, ainda antes até da Revolução do Euromaidan. Mas aquilo que diz é que depois é que foi em março de 2022, ou seja, poucos dias após o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, e aquilo que depois é dito é que foram à loja de nome Troika, que vende produtos russos e de outros pontos do leste da Europa, e insultaram e ameaçaram a dona, uma cidadã originária da Rússia, mas com nacionalidade portuguesa. A acusação a que o Jornal de Notícias teve acesso descreve que no dia 7 de março às 13 horas, e para se vingarem da invasão russa iniciada a 24 de fevereiro, os ucranianos foram à loja explorada por Natália Severlova, na rua Francisco Pereira Coutinho, em São Vicente, entraram e disseram-lhe que era uma, e depois tem P com reticências, e que deveria voltar para a sua terra e deixar Portugal. Nessa altura, refere o mesmo documento, o grupo exigiu-lhe que retirasse da parede as bandeiras da Federação Russa e da Ucrânia, ao que ela se opôs e que os levou a ameaçá-la. Vamos queimar a loja, aqui não vais viver. Quando andares na rua, olha para trás, não vais vender nada, vocês russos vão todos sair deste país. Filhos da um P e umas reticências. E apelidaram-na ainda de fascista. Depois, há também há um complemento a esta mesma acusação, em que se diz que
os arguidos, que eram 4 homens e 3 mulheres, com idades entre os 21 e os 61 anos, para saírem do estabelecimento. A senhora Natália pediu que eles saíssem do estabelecimento, ainda assim estava em desvantagem numérica, portanto, até mesmo para os enfrentar diretamente seria muito difícil, e eles disseram: tu não vais sair daqui e nós também, enquanto não tirares as bandeiras. Depois, segundo o que foi apurado no inquérito, nesse entretanto, entrou na loja um casal de clientes, mas os arguidos disseram-lhes para nada comprarem, o que os levou a sair, prejudicando o normal desenrolar do negócio. A seguir, Natália Severlova, e pudera, quer dizer, quando se vê 7 pessoas a ameaçar a senhora dona de uma loja, nem que seja pelo ambiente de violência, isto vai naturalmente levar a que as pessoas queiram sair daquele local e não comprar o que quer que seja. A seguir, Natália Severlova terá sido intimidada a ajoelhar-se para a humilhar, o que ela recusou fazer, mas os arguidos ficaram durante 30 minutos a insultá-la. És a reticências do Putin. És um lixo. Temos de vos matar a todos e também ao Putin, terão afirmado. A acusação sublinha ainda que, 15 minutos depois do grupo ter abandonado a loja, um dos arguidos postou na sua página do Facebook um vídeo em que era possível reconhecer a vítima e passagens do ocorrido na ocasião. O post deu origem a novos insultos e várias ameaças, entre as quais o de vou-te matar e vou-te queimar a loja. Ora bem, depois temos aqui a participação dos advogados, que tem, aliás, acho inacreditável aqui algumas questões feitas aqui, algumas observações feitas pelos advogados. Eu compreendo que os advogados têm de defender estes indivíduos, mas já vamos lá, naturalmente, a esse tipo de observações. Ora bem, portanto, segundo a acusação, temos indivíduos que acham que estão no direito de, apesar de estarem num país que os recebeu, de entrarem na loja de uma cidadã estrangeira, que eles entendem que é sua inimiga, por causa da nacionalidade que tem, e então, além de um conjunto de outros pormenores, porque até, aliás, fala-se num símbolo com um ímã da União Soviética, um símbolo da União Soviética que está por cima da Ucrânia, e que os indivíduos indignaram-se e queriam que aquilo não fosse colocado naquela loja e daquela maneira. Ou seja, estes indivíduos acham-se no direito de entrar num determinado local, num estabelecimento de comércio e de impor a sua forma de ver um conflito militar a outros cidadãos igualmente residentes e que até, por acaso, até têm a nacionalidade portuguesa. E o que é que se faz relativamente a isto? Bom, o Jornal de Notícias teve a coragem de expor este mesmo caso. Mas eu pergunto, e a restante comunicação social, onde é que está essa comunicação social? Portanto, não vejo sinceramente onde é que está a difusão destas notícias, mas, como se isto não bastasse, isto chamou-me a atenção a mim, particularmente por um motivo em concreto. É que o Pavlo Sadorra, este indivíduo ucraniano que se encontra em Portugal e supostamente a representar a comunidade ucraniana em Portugal, para já eu não compreendo como é que o Pavlo Sadorra representa a comunidade ucraniana em Portugal quando os ucranianos, muito honestamente, este caso que está aqui parece-me ser um caso que não reflete aquilo que é verdadeiramente a população ucraniana. Portanto, acho que generalizar este tipo de comportamentos à comunidade ucraniana residente em Portugal, acho não só xenófobo, mas como também acho que é um perigoso ensaio ou exercício que discrimina e se torna injusto para com um conjunto de pessoas que estão em Portugal por bem, que muito provavelmente não estão nada satisfeitos com aquilo que está a acontecer no seu país, mas que mesmo assim conseguem respeitar o próximo. E, portanto, este tipo de incidentes acaba por generalizar e por alimentar um determinado estigma sobre a população ucraniana, que quem decide ter estas iniciativas de cometer este tipo de atos de protesto, entre aspas, que não são atos de protesto, são crimes que são cometidos contra terceiros, deveriam pensar 2 e 3 vezes para não correrem o risco de estarem a ser injustos e de ajudar e de alimentar ainda mais o preconceito contra aqueles que têm a mesma nacionalidade que eles. Portanto, o Pavlo Sadorra, eu vi coisas surpreendentes e inacreditáveis no seu perfil, onde diz algo como não concordo com esta forma de protesto, não é assim que devemos protestar, mas, e há sempre estes mas a justiça tem de compreender o que está a passar-se na Ucrânia
é demasiado grave, que as pessoas, que os ucranianos, é natural que estejam nervosos, ansiosos, e que possam sentir-se injustiçados com aquilo que é criado e que está a acontecer na Ucrânia. Ou seja, basicamente, aquilo que Pavel Sadorra está a dizer é que, bom, eu não concordo, mas para todos os efeitos a verdade é que, com base naquilo que está a acontecer na Ucrânia, a atuação deles é desculpável. É aquilo que se está a fazer. Ou seja, é quase a mesma coisa que nós referirmos a um crime, por exemplo, em que haja um crime de sangue, um homicídio que seja cometido com base num qualquer preceito cultural ou numa crença cultural, por uma questão de honra, porque um homem desonrou a filha de outro homem, e nós entendemos que, bom, mas naquela cultura este tipo de atos gera o ódio, gera a discórdia, portanto temos de desculpar, temos de ser compreensivos. Eu não concordo com esse homicídio, mas temos de ser compreensivos e temos, de facto, de ter atenção a isto. Porque o texto do Pablo Sadorra vem repetir até à exaustão essa questão de tudo aquilo que a Rússia está a fazer. E não só. O Pablo Sadorra decidiu, eu vou partilhar convosco o texto do Pablo Sadorra. Sugiro que, em vez de abrirem o texto no Observador para não darem cliques nas visitas, porque senão isto começa a contabilizar o número de acessos que as pessoas efetivamente dão, eu sugiro que vão antes ao perfil do Pablo Sadorra no Facebook, porque o mesmo texto está lá disponibilizado de forma totalmente gratuita e não alimenta a popularidade e os cliques deste mesmo texto, que é mais um exemplo de xenofobia, de ódio, que é cometido exatamente a meu ver, é uma demonstração clara de ódio cometida pelo Pablo Sadorra. Portanto, porque aquilo que é feito, em vez de termos o Pablo Sadorra a condenar a atuação do grupo de cidadãos ucranianos, vem-se referir ao incidente como isto causou. A dona da loja recusou retirar a bandeira e mais tarde recusou vender todos os símbolos ucranianos aos ucranianos. Portanto, as pessoas entram na loja dela e dizem que ela é obrigada a tirar aquilo. Isto se não é coação, isto não é ameaça. Não, eu até acho que é pouco este artigo 240 do Código Penal para qualificar este incidente. Porque há aqui uma coação gravíssima cometida sobre esta senhora e depois, não satisfeitos, ainda vão para as redes sociais tentar embaraçá-la, humilhá-la ainda mais e, indiretamente, incentivar a que as pessoas se insurjam contra esta senhora. Uma mulher que reside em Portugal e que está com nacionalidade portuguesa e que é sujeita a este tipo de pressão e ameaças e ódio. E depois temos o presidente da comunidade dos ucranianos em Portugal que diz a dona da loja recusou retirar a bandeira e mais tarde recusou vender todos os símbolos ucranianos aos ucranianos. Isto causou, e agora reparem, isto causou uma troca de acusações verbais de natureza exclusivamente política. Atenção, aquilo que o Pablo Sadorra está a dizer é que chamar filha da tal, ou até mesmo tu és a prostituta do Putin, e coisas do género, isto são acusações verbais de natureza exclusivamente política. E não são só acusações verbais de natureza exclusivamente política, como decorrem da bárbara agressão da Rússia à Ucrânia. Portanto, na verdade, se nós formos ter em conta tudo aquilo que aconteceu, esta senhora não é vítima, mas não é dos ucranianos. Esta senhora é vítima e sim de Putin. Porque se Putin não tivesse dado início àquilo que ele chama de bárbara agressão russa à Ucrânia, esta senhora não tinha sido insultada, ameaçada e sujeita a todo este tipo de práticas. Portanto, vejam bem a inteligência. Eu não vejo uma única linha, tirando apenas Pablo Sadorra dizer que apenas se refere a dizer que não concorda com esta forma de protesto. Eu não o vejo a condenar, porque vem sempre os mas e vem sempre um conjunto de outras situações, porque os cidadãos ficaram revoltados com tal falta de respeito pelo facto de termos uma bandeira ucraniana colocada ao lado da bandeira da Federação Russa e da bandeira da extinta URSS. Atenção, ninguém falta ao respeito ao meu país, portanto, isto tem de ficar indignado e tem de exigir e obrigar a senhora a tirar dali aquilo. Portanto, e isto passa-se no nosso país, temos o Observador,
a dar cobertura a este tipo de atuação, porque o Observador publica, e agora este texto, e vocês agora podem dizer, bom, mas o Observador não é responsável pelo texto. Sim e não. Não porque não foi o Observador que escreveu estas palavras, sim porque o Observador, se alguém escrever para lá um texto em que diretamente, por exemplo, diga morte aos africanos, morte aos negros, morte aos judeus e coisa do género, o Observador não pode fechar os olhos e dizer não fomos nós que escrevemos. Não. O Observador tem de se recusar a publicar aquele texto. Parece-me a mim que isto é senso comum. Achava eu, pelos vistos, quando são atos relativamente a russos, não há qualquer problema. Ou atos cometidos por ucranianos, mesmo que em Portugal, não há qualquer problema. Mas depois reparem que o caso que isto levanta, na perspectiva do Pavlo Sadorra, é que é uma série de problemas, como o próprio diz, sociopolíticos, cuja complexidade se verificará sempre que tais casos se repetirem. Portanto, o responsável, o líder da comunidade de ucranianos em Portugal, em vez de ser o primeiro a repudiar o incidente e a dizer que não é a forma correta de protestar, que estes indivíduos excederam-se, que estes indivíduos vão ter de responder e para a restante comunidade não fazer isso, o próprio Pablo Sadorra anuncia no texto publicado no Observador que isto acarreta um conjunto de problemas sempre que tais casos se repetirem. Portanto, está a abrir a hipótese de isto naturalmente se vir repetir em vez de os condenar. E são este tipo de textos de crimes de ódio que depois nós vamos falar de vamos combater os crimes de ódio, vamos combater as notícias falsas e a desinformação, vamos proibir os extremismos. Mas, não, este senhor, como representa os ucranianos, então, bem, ele tem todo o direito de justificar atos de ameaça, de insulto e de humilhação, como estando naturalmente justificados pelo facto daquilo que a Ucrânia está a passar no seu país. Bom, então e os sírios que se encontram em Portugal também têm o direito de se pronunciar e de cometer crimes porque estão com a cabeça naturalmente transtornada com aquilo que está a acontecer no seu país? Se forem fiéis a Bashar al-Assad, não podem, já sabemos. Mas e se forem fiéis àquela facção em que se encontra a Al-Qaeda ou a Frente al-Nusra na Síria e que tem como objetivo depor Bashar al-Assad? Será que assim poderemos explicar crimes cometidos por sírios, porque eles também se encontram, se insurgem contra cidadãos ocidentais que não lhes dão o apoio devido na Síria? Então, e afegãos? Nós poderemos entender que quando um afegão viola uma mulher no Reino Unido ou na Alemanha, que na verdade o afegão está a vingar o seu país pela invasão ocidental. Percebem o tipo de entendimentos que nós poderemos começar a fazer e que poderemos justificar para que a justiça os desculpe, se não formos contundentes na forma como nos manifestamos e expressamos contra todo o tipo de crimes com base nestas justificações absurdas? É isto que efetivamente o Pablo Sadorra está a fazer e com a conivência e a promoção de vida por parte do Observador. O Observador publica artigos deste indivíduo sem qualquer receio de censurá-los ou de querer promovê-los, porque tudo o que disser é inquestionável. Portanto, e nós temos uma publicação a fazer isso, mas depois, quando é para publicar algo que seja desalinhado daquilo que é a comunicação social e o entendimento do Ocidente, então aí não. E atenção, eu estou a fazer esta ressalva, eu nunca enviei um artigo para o Observador referente desde, pelo menos em 2022 ou algo do género, a pedir ou a solicitar que publicasse um artigo meu sobre o conflito na Ucrânia. Portanto, eu não estou aqui a mandar nenhuma indireta para o Observador relativamente a algum tipo de censura que tivessem feito sobre um texto meu, um artigo meu. Só para ficar bem claro, antes que digam, ele está a dizer isso porque já deve ter enviado e o Observador recusou. Não, não é o caso. Não é o caso seguramente. Agora, reparem, os problemas que Pablo Sadorra levanta, em vez de ser a tensão social, o ódio étnico e nacional, em vez de ser a comissão de crimes por parte de uma determinada comunidade que se sente influenciada e que decide punir pessoas que não têm nada a ver com o conflito, em vez de ser isto que indigna Pablo Sadorra e até solicitar e até sugerir que um dia este tipo de crimes poderiam verificar-se contra os ucranianos, também no sentido de serem humilhados, maltratados, etc. Não, aquilo que o Pavlo Sadorra vai fazer é comparar um caso em que os ucranianos atacam
uma vendedora de uma loja que está a fazer o seu negócio totalmente honesto e totalmente legítimo, atacam estes ucranianos e compara isso com o homicídio do Ihor Homeniuk, que é um ato hediondo que aconteceu no aeroporto de Lisboa. Foi uma vítima ucraniana de facto, em Portugal, às mãos das autoridades portuguesas, uma coisa inaceitável. Isto já foi amplamente debatido, eu próprio publicamente já condenei veementemente este ato, porque nem sequer é preciso olhar para a nacionalidade. A nacionalidade só deve relevar aqui para se perceber o distanciamento cultural e social que a pessoa pode ter face ao país onde uma coisa destas, uma tragédia destas acontece. Portanto, é apenas nessa perspectiva. Caso contrário, pode ser ucraniano, pode ser português, pode ser americano, chinês, angolano, o que quiser, é sempre condenável na mesma proporção. Agora, reparem que aquilo que este Pablo Sadorra levanta é que os envolvidos neste caso concreto poderão não ter tido a tradução de vida com base naquilo que fizeram. E então ele questiona desde logo o facto de da tradutora ter nacionalidade russa. Agora, a tradutora dos diálogos ter nacionalidade russa. Agora, há aqui um problema que este Pablo Sadorra se esquece. Para já está a colocar em causa a idoneidade, a honestidade e o profissionalismo de uma cidadã russa. Que o próprio Pablo Sadorra questiona aqui, ele entra em paradoxo com ele próprio, porque primeiro vem dizer como foi possível que no interrogatório na Polícia Judiciária a tradução entre inspetor e arguidos ucranianos fosse feita por uma intérprete russa. E depois, mais à frente, diz também que muitos cidadãos russos, ou seja, ele está a dizer que pelo simples facto de a intérprete ter nacionalidade russa, ou ser uma intérprete da língua russa, que isto por si só já é motivo suficiente para colocar em causa a sua idoneidade e a sua tradução e o seu profissionalismo. Mas quer dizer, então vamos lá ver uma coisa. É o mesmo Pablo Sadorra que mais aqui para baixo acaba por dizer que a intervenção militar da Rússia na Ucrânia também tem colocado muitos russos ao lado dos ucranianos. Bom, então, para umas coisas, os russos ou aqueles que falam russo já são, de facto, pessoas com idoneidade e verticalidade, e para outras já não. Qual é que é o critério? É o critério do Pablo Sadorra. Portanto, o Pablo Sadorra coloca em causa tradutores certificados, tradutores profissionais nos tribunais e começa até a sugerir, e sugere este caso, mas quem sugere este caso pode sugerir outros, que os ucranianos, pelos vistos, são discriminados no acesso à justiça. Sobretudo quando são eles que estão do lado do agressor e não propriamente do lado da vítima. Portanto, e temos um indivíduo em Portugal que, com base no seu achismo, coloca em causa tudo o que aqui está escrito e tudo o que é feito ao longo do processo. Portanto, ele diz que, no caso concreto, em Braga, tive a oportunidade de ouvir as gravações áudio durante o conflito na loja russa e posso afirmar que as frases em ucraniano e russo, tal como são apresentadas na acusação do Ministério Público e a seguir no artigo do Jornal de Notícias, não correspondem à tradução correta em português. Muito bem. Então diga lá, Pablo Sadorra, o que é que está errado nessa tradução e o que é que efetivamente deveria constar nessa tradução. É o quê? É tentar enquadrar para justificar que chamem a senhora de prostituta de Putin, é para pressionar mais um conjunto é para tentar branquear um conjunto de outros insultos e ameaças que foram feitos à senhora. Portanto, se Pablo Sadorra diz aqui que no caso concreto as frases em ucraniano e russo, tal como são apresentadas, não correspondem à tradução correta em português, então diga Pablo Sadorra quais é que não, estão todas marteladas, quais é que são as frases que deveriam constar e quais é que estão erradas. Mas o Pablo Sadorra escreve aqui escreve imensa coisa, mas não aponta uma única frase, uma única incorreção, algo que possa ser colocado em causa. E depois reparem noutra coisa, é que até os próprios advogados vêm dizer coisas como aquelas que dois advogados de 5 dos 7 arguidos, portanto presumo que existirá um ou dois advogados a representar os outros 2 arguidos, vão requerer o pedido de abertura de instrução e vão argumentar que o crime de discriminação não tem sentido e justificam a atitude os advogados Rui Marado Moreira e Miguel Brito
vão justificar que os clientes tiveram todo o direito de entrar por aquela loja, insultar, ameaçar, humilhar, expor aquela funcionária, tentar coagir aquela dona daquela loja, porque, e eu passo a citar as frases dos advogados, é de uma grande insensibilidade que se acuse pessoas que foram protestar contra a presença de objetos de propaganda soviética dias depois da invasão russa. Portanto, como veem... e depois outra coisa, depois o advogado acrescenta que os arguidos pediram para comprar os artigos de propaganda soviética, o que, pelos vistos, não parece ser bem aquilo que o Pavel Sadorra está a dizer, porque Pavel Sadorra disse que a senhora se recusou a vender artigos ucranianos a cidadãos ucranianos, e depois eles dizem mesmo que os artigos de propaganda soviética que comparam à propaganda dos nazis e que devia ser proibida, mas que a dona da loja se recusou a vendê-los. Alguns, como um objeto de cerâmica com ímã, tinham a bandeira soviética em cima do mapa da Ucrânia. E então dizem que a acusação feita pelo Ministério Público revela grande insensibilidade e que o magistrado parece ignorar o que foi o stalinismo para a Ucrânia e o chamado Holodomor. Portanto, então vamos lá ver uma coisa. Com base nisto que aqui está, com base neste tipo de argumentação e com base em toda a construção que está aqui a ser feita, quer por Pablo Sadorra, quer por estes advogados brilhantes neste tipo de argumentação, então isso quer dizer que os israelitas, por exemplo, ou os judeus, têm toda a legitimidade para entrar em lojas germânicas porque as atrocidades cometidas pelo Reich antes e durante a Segunda Guerra Mundial foram posteriores ao Holodomor. Logo, todos os cidadãos judeus têm a obrigação, e até devemos compreender, que eles invadam lojas alemãs, que eles invadam lojas também da zona francesa, que era na altura controlada pelos alemães, até eventualmente pelos polacos, que também, de certa forma, tiveram alguns colaboracionistas. Olhem, até deveriam recusar vender artigos aos ucranianos que defendem Stepan Bandera pelo colaboracionismo que teve, e também um conjunto de outras personalidades que tiveram um conjunto de intervenções e de colaborações com o Reich durante a Segunda Guerra Mundial, durante o início da década de 40, porque aconteceu aquilo que aconteceu há quase 100 anos e, portanto, estão na legitimidade de poder cometer este tipo de crimes. Temos de compreender, temos de os desculpar. E este é o argumento de advogados, e este é o argumento de Pablo Sadorra. E o Observador publica isto, e é muito importante que toda a gente fique a saber, então, afinal, que temos de ser mais tolerantes, temos de ser mais condescendentes, porque, coitados dos ucranianos, agora ainda por cima, estão em Portugal, muitos deles também trazem um conjunto de mágoas, estão transtornados com aquilo que está acontecendo na Ucrânia, e, portanto, isto não é direito, ninguém lhes dá o direito de não poderem manifestar, ou ninguém lhes retirou o direito de manifestar e de expressar essa sua indignação. É assim, este é o argumentário do Pablo Sadorra, mas depois Pablo Sadorra continua aqui a perguntar, a colocar em causa a idoneidade e a verticalidade da tradutora russa, perguntando quais são as suas opiniões políticas. É assim, Pablo Sadorra, isto provavelmente na Ucrânia, provavelmente, sobretudo na Ucrânia pós-Euromaidan, provavelmente as coisas continuam a funcionar assim, ou seja, o exercício de direitos fundamentais e integridade de profissionais e de cidadãos profissionais provavelmente é logo colocado em xeque e é até afastado. Aliás, a Ucrânia continua a conduzir uma purga no aparelho de Estado para conseguir afastar e censurar e cancelar tudo o que seja, possa ter qualquer tipo de ligação direta ou indireta a Viktor Yanukovych, à Rússia, à União Soviética, etc. Eu sei que isso está a ser conduzido, mas estamos em Portugal. E em Portugal ninguém vai colocar em causa as opiniões políticas da intérprete sob pena de nós colocarmos em causa, por exemplo, veja os julgamentos que foram realizados no pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aos dirigentes nazis. Alguém foi perguntar se aqueles tradutores eram contra o Reich. Imaginem se todos aqueles que foram sujeitos a julgamento, não só nos tribunais de Nuremberg, como também de Tóquio, e como mesmo posteriormente, também estou a lembrar-me aqui de Albert Eichmann, em Israel, quando foi depois julgado em Israel. Se todos estes arguidos fossem colocar em causa se os seus tradutores
qual era a opinião política deles e se isso fosse fundamento para colocar em causa a tradução que foi feita e rejeitar o profissionalismo destes mesmos tradutores, ou então eu posso dizer que todos os nazis tinham sido absolvidos. Portanto, se todos os nazis tivessem sido absolvidos porque o tradutor não tinha idoneidade e o tradutor revesse, isso sim, na perspectiva e na visão dos aliados, dos judeus, bom, então, com certeza que isto seria sempre questionado em casa. Ainda hoje estaríamos aí, não digo que tivéssemos todos, mas talvez ainda pudéssemos ter um ou outro sobrevivente que tivesse sido absolvido e tivesse sido, naturalmente, recolocado outra vez na sociedade ou recuperado para a sociedade para todos os efeitos. Portanto, é para se perceber. Vejam que depois aquilo que o Pavlo Sadorra faz a seguir também, além de colocar em causa a idoneidade sobre se a tradutora é pró-Putin ou pró-Ucrânia, Pavlo Sadorra, neste artigo, acaba por sugerir ainda que, por questionar as medidas para prevenir os conflitos entre ucranianos e russos em Portugal. E depois diz que, após o 25 de abril de 1974, não sei se ele está a fazer algum tipo de elogio ao Estado Novo ou não, mas aquilo que está aqui a dizer é que a União Soviética, ou seja, a Rússia, ganhou amplo acesso aos meios políticos e universitários de Portugal. Pablo Sadorra esquece do seguinte, quando refere aqui que após a Revolução de 1974, a União Soviética, depois a seguir põe, ou seja, a Rússia, está errado o Pablo Sadorra. Quantos ucranianos é que vieram, é que tiveram acesso aos meios políticos e universitários, a que o Pablo Sadorra está aqui a questionar, agora neste caso, que é só atribuído aos russos? Quantos moldavos é que vieram para Portugal também nas décadas de 70 e de 80? Quantos, não digo cazaques, mas estou a pensar sobretudo nos ucranianos, nos moldavos, e eventualmente também, por exemplo, os estónios, os lituanos, ou seja, todos aqueles países mais ao ocidente da União Soviética, daquilo que integrava na altura a União Soviética, quantos deles é que estão aqui? Olhem, eu conheço moldavos e ucranianos que vieram para cá quando a Ucrânia ainda pertencia à União Soviética. Então, como é que nós... E que ganharam amplo acesso aos meios políticos e universitários de Portugal. Ou seja, então, mas este homem pode estar a generalizar um evento de que... um facto de que só os russos é que a partir de 1974 é que vieram para Portugal e aproveitaram, entre aspas, essas oportunidades todas que surgiram em Portugal. Então, em todos os outros, eu conheço moldavos professores, russos professores, ucranianos professores, ou seja, eu conheço-os todos. Só o Pavlo Sadorra é que, pelos vistos, quer passar por cima para querer fazer uma espécie de chantagem com Portugal, tentando pressionar ainda mais os portugueses a cancelarem russos. Russos que, nem a propósito, hoje surgiu, por acaso, uma notícia que diz que Portugal tem registado um aumento de cidadãos russos, sobretudo nas plataformas, é o mesmo observador, sobretudo nas plataformas de arrendamento de casas, o que demonstra que nos últimos meses, provavelmente, diz o observador, não li ainda foi como, na sequência da mobilização parcial que os russos têm vindo para Portugal. Ponto importante que eu gostava que que o observador de facto indicasse. Esses russos vêm de onde? Vêm todos diretamente da Rússia para Portugal ou vêm de outros países, por exemplo, da União Europeia e do espaço Schengen para Portugal? Era muito importante responder esta pergunta. Eu não vi essa resposta no Observador. Portanto, vi apenas o Observador a dizer que Portugal registrou a entrada de cidadãos russos, de um número significativo e crescente de cidadãos russos. Não diz qual é o número e de onde é que cada um deles vem. Pronto, isso era muito importante, porque uma coisa de facto é vir da origem, é preciso perceber também a motivação, e é preciso perceber de onde é que eles vêm e o que é que os trouxe para Portugal e porquê Portugal. Portanto, era muito importante ter isso, mas nós não vemos nada disso a ser feito e nada disso a acontecer desta forma, portanto. E então, depois, o próprio Pavlo Sadorra continua neste seu ensaio ao ódio, no sentido de dizer que os ucranianos ainda são discriminados no acesso assim, à justiça, no sentido que são perseguidos e que são marginalizados. Ou seja, isto demonstra, a meu ver, uma pura
falta de noção e falta de respeito para já com o país onde ele próprio se encontra, que seria muito importante. E depois, eu próprio não quero dar aqui. Muito obrigado, Sr. Joca, pelas suas palavras e obrigado a todos aqueles também pelo que vão responder. Eu tenho de referir aqui que eu próprio conheço, eu tenho contacto pessoal com situações de cidadãs e cidadãos russos que foram discriminados e que estão a ser discriminados. Aliás, este tipo de insultos que vocês estão a ver aqui, eu não vou dizer o nome da senhora, porque naturalmente tentei ajudar a senhora e acho que a senhora, de certa forma, até foi encaminhada. O tratamento dado pela polícia já agora, a senhora Private Security, acho que a tradução do russo para inglês é de confiança neste canal. Sim, regra geral, sim. Aliás, até posso dizer que é muito mais seguro traduzir de russo para inglês do que de russo diretamente para português. Mas se houver algum engano ou alguma coisa que se aperceba, que pode acontecer e que pode passar, naturalmente comunique-me. Mas um dos casos que eu conheço é muito semelhante àquele que é muito semelhante àquele que eu acabei aqui por descrever. Ou seja, nós tivemos uma senhora que foi procurar um estabelecimento comercial em Portugal e que lhe recusaram prestar esses mesmos serviços. Portanto, e porquê? Porque é russa, e depois começaram-lhe a dizer coisas como: mas você é a prostituta de Putin, você vai para o seu país, você aqui não faz falta. Portanto, estou a dar-vos apenas um exemplo. A Justiça deu um tratamento deficiente ao processo, a meu ver, pela forma como gerou esse processo. Mas esta senhora é um caso, e eu conheço muitos outros casos, em que os ucranianos fazem o que querem com os russos, os portugueses fazem e dizem o que querem dos russos, e toda a gente a subir para o lado. Portanto, esta é de facto a situação em que nos encontramos. Depois, vimos uma notícia hoje também, como o cônsul honorário da Rússia em Portugal, um cidadão português, já não lembro o nome dele, aliás, eu nunca tinha ouvido falar nele sequer, mas que supostamente terá uma empresa para angariar clientela para legalizar em Portugal. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui um grande problema de base, que é o cônsul honorário pode, de facto, aliás, não pode, mas na prática, ou seja, ele até pode tentar criar um negócio de angariação de estrangeiros e de legalização de estrangeiros para Portugal, mas há aqui um grande problema de base, é que não é possível qualquer tipo de legalização, nem é possível qualquer tipo de atribuição de nacionalidade se o CEF e o Ministério da Justiça não tiverem uma participação também ativa nisso. Portanto, em vez de apontarem as baterias só para este cidadão, e importa explicar o tipo de negócio, porque não basta dizer o cônsul honorário da Rússia em Portugal tem um negócio de atração e legalização de emigrantes para vistos gold, etc. Ok, então apresentem factos e apresentem mais provas para nós podermos compreender qual é a conduta. E eu não estou a absolvê-lo, eu quero é que a informação seja dada de forma completa, de forma que as pessoas possam compreender verdadeiramente o que é que está em causa, em vez de começamos a formular preconceitos contra as pessoas por causa deste tipo de notícias e depois de repente, afinal a justiça arquivou o processo. E depois as pessoas ainda pensam, a justiça é que não funciona. Errado. Às vezes não é que a justiça não funcione, é que não há nenhum caso aqui para dar, mas a forma como é gerido o caso, as pessoas acabam por dar a forma como são apresentados os casos como certezas, mas não há nenhum elemento que permita compreender essas certezas. Portanto, é basicamente isto que eu quero aqui trazer, é a vergonha que é o observador branquear textos deste Pablo Sadorra, o próprio Pablo Sadorra fazer este discurso, que é um discurso que não me surpreende, mas que tem eco, a verdade é que tem eco, no sentido de poder criticar, condenar, vitimizar-se, apontar o dedo aos russos, tentar justificar crimes cometidos por cidadãos ucranianos que não formam a maioria das pessoas, atenção, não formam a maioria das pessoas. A esmagadora maioria dos ucranianos em Portugal não tem este tipo de perfil, não tem este tipo de comportamento, nem se revê nesse tipo de comportamento, mas depois temos o representante dos ucranianos em Portugal a justificar e a legitimar o discurso de ódio, portanto. E o que é que as pessoas vão fazer quanto a isso? Mas vamos ter
condenações e críticas à ERC. Nós podemos ter algum tipo de condenação ou de atuação das autoridades perante Pablo Sadorra, mas nós teremos alguém que possa ter a mesma oportunidade de publicar um texto no Observador em que possa atacar a mensagem do Pablo Sadorra. Portanto, eu não vejo nada disso. Não há. E atenção, eu nem sequer me estou a oferecer para isso, não estou aqui indiretamente a oferecer para fazê-lo. Só estou a dizer que as pessoas não têm a oportunidade de poder colocar este tipo de pessoas como o Pablo Sadorra no seu devido lugar. Pablo Sadorra, começa logo aqui. Se o Pablo Sadorra está tão interessado e está tão importado com aquilo que está a acontecer no seu país, em vez de estar aqui em Portugal a branquear crimes cometidos contra ucranianos e a exigir ainda mais fundos dados pelos portugueses e criticar os portugueses porque não apoiam suficientemente os ucranianos e a Ucrânia, o Pablo Sadorra que pegue nas suas coisas e que vá combater para a Ucrânia, que vá defender a sua pátria. Em vez de ficar aqui, este senhor faz-me lembrar um outro senhor, também que lidera um determinado sindicato de professores, e que já está há décadas à frente do sindicato e ninguém sabe do que é que ele foi professor. Ou seja, ele foi professor de quê? Ele alguma vez foi professor ou entrou diretamente para o sindicato? Ou seja, ir para as salas de aula, ministrar aulas, conviver com os alunos, nem pensar nisso. Isso as pessoas não sabem agora. O Pablo Sadorra faz lembrar a mesma coisa. Está aqui, condena, aponta questões que são de desinformação, publica conteúdos de ódio, já publicou alguns a meu respeito, conteúdos de ódio, totalmente gratuito por parte do mesmo, não sei se é incentivar, porque ele prometeu que ia pôr uma lista de todos aqueles que defendiam Putin, e falou em mim mais do que uma vez já, deve ser para incentivar as pessoas para me fazerem alguma coisa, de certeza. O que vale é que a população ucraniana, na sua grande maioria, tem dois dedos de testa, tem bom senso e sabe muito bem que isso não é via para poder resolver os problemas, por isso é que os ucranianos não terão esse tipo de intenção de atacar as pessoas. Mas depois ainda encontramos exemplos destes, selvageria, em que as maçãs podres, em vez de serem isoladas, são branqueadas por pessoas como o Pablo Sadorra e um conjunto de outras personalidades que eu poderia aqui passar a referir e que tentam apanhar a onda do momento para tentarem ter aqui algum tipo de protagonismo e algum tipo de apoio. Portanto, a senhora Paula Grilo refere aqui, com toda a razão, conheço casos de miúdos, crianças de 7, 8 anos, vítimas de xenofobia. Eu também conheço. De crianças russas que estão na escola e que, para já, ouvem uma versão do conflito, que é uma versão, enfim, já martelada e que faz até as crianças, que já me disseram mais de uma vez, crianças que sentem ódio e perdem o amor pelo facto de pertencerem, de terem cidadania russa, porque sentem que são perseguidas pelo facto de terem cidadania russa e ouvem um conjunto de abordagens a este conflito que nem sempre corresponde à realidade. Ou seja, as pessoas sentem que têm sangue criminoso quando as pessoas não têm sangue criminoso. E ainda hoje a publicação de umas senhoras ucranianas em Coimbra que perante o balé russo que foi para Coimbra, já não sei qual foi qual foi o evento e qual é que foi a peça que foram lá basicamente atuar do balé russo, em que começam com a exibir cartazes à porta da sala de espetáculo, do espetáculo, e a dizer como o balé russo são criminosos. Estes bailarinos são agressores de Putin. A Rússia é um Estado terrorista. Mas como é que é possível não haver ninguém? Eu não digo alguém que vá lá e que dê duas bufetadas nelas, porque isso é completamente repudiável, mas como é que não há autoridades que vão àquele local e que peguem naqueles cartazes, que rasguem os cartazes e que desmobilizem pessoas que estão a cometer crimes ali diretamente? Ou seja, pessoas que integram uma companhia de balé, uma companhia de bailado, não se sabe se elas são pró-Putin, se elas são anti-Putin, se elas são anti-intervenção militar da Rússia na Ucrânia ou são contra, e estão a ser acusadas de serem soldados de Putin e que a cultura russa, a propaganda russa, logo deve ser cancelada. E em Portugal isto passa-se e ninguém faz rigorosamente nada. Portanto, indigna-me mais ainda que existe essa política de cancelamento que quer impor a visão de que todas estas pessoas são criminosas e que só os ucranianos é que são os coitados. Publiquei, quer no meu Facebook, quer no meu Twitter, o vídeo de uma cerimónia realizada numa residência diz a TVE, a Rádio e Televisão Espanhola, que eram refugiados ucranianos que estavam a celebrar o Natal pela primeira vez longe de casa. E nós vemos nesse vídeo as pessoas a fazerem uma oração e em que depois vemos no vídeo, ao centro, junto à mesa, vemos a fotografia, uma imagem de Jesus Cristo.
e depois, do lado à esquerda de Cristo, vemos Stepan Bandera, por exemplo, e depois também, embaixo de Stepan Bandera, vemos o Roman Shukhevich. À direita de Cristo vemos Taras Shevchenko, e depois vemos também, embaixo também de Shevchenko, vemos mais uma imagem de Shukhevich, e depois na árvore natal vemos a árvore decorada com bandeiras do Pravi Sector, ou seja, do sector direita, que é basicamente uma organização ainda mais extremista do que, por exemplo, o Batalhão Azov. E estas coisas são dadas como os pobres ucranianos que fugiram da guerra e que vêm para Portugal e que vêm para a Espanha e agora estão longe das famílias. Deixem-me só ligar aqui a bateria. Que estão longe das famílias, estão longe dos seus e agora estão aqui a festejar o Natal. Mas depois nós vemos aquele conjunto de heróis, nós vemos aquele conjunto de heróis que ali estão, que são heróis nazis. As pessoas porventura sabem quem é que de facto era o Roman Shukhevich. As pessoas sabem que o Roman Shukhevich, eu vou-vos mostrar uma imagem dele para vocês tentarem perceber qual era o indivíduo que tinha duas fotografias colocadas na mesa de Natal como se fosse um santo e a precisar de ser basicamente ali colocado ao nível dos santos e ao lado de Cristo, não é? Porque foi basicamente isso que fizeram. Ora bem, deixem-me ver se eu consigo. Bem, esperam lá, que eu estou a tentar... julgo que já conseguem ver bem a imagem. Aí está. Então agora vejam o que é que, por exemplo, a Euronews, em agosto de 2021, tinha a dizer sobre este senhor, o Roman Shukhevich. Portanto, reparem que neste artigo da Euronews, de 4 de agosto de 2021, o Shukhevich é este. E, ou seja, o segundo, Roman Shukhevich, o segundo à esquerda, fotografado com um batalhão criado pelos nazis alemães em 1942. E é claro, isto aqui é controvérsia, isto era controvérsia entre aspas, porque se é atribuído o estatuto de herói a alegados criminosos de guerra. Bom, vamos perguntar aos polacos o que é que eles acham de Bandera e de Shukhevich, porque tiveram dezenas de milhares de polacos e de judeus que foram assassinados às mãos deles. Vejam que o Shukhevich teve uma participação ainda mais material e mais ativa em atos, em crimes contra a humanidade e de guerra cometidos contra judeus e contra polacos, mas a verdade é que o Shukhevich foi reconhecido em 2007 pelo ex-presidente ucraniano Viktor Yushchenko como sendo um herói nacional, e em 2010 tivemos o Bandera. Portanto, não se passa nada. Não se passa nada, é tudo normal, parece-me a mim. Portanto, aquelas pessoas que colocarem o Shukhevich e o Bandera ao lado de Jesus Cristo, parece-me que faz todo o sentido colocarem as bandeiras do Pravi Sector a mesma coisa. E como veem, portanto, basicamente são estas pessoas que vêm para aqui defender este tipo de heróis nacionais que depois vêm dizer que a Rússia tem uma ditadura e que a Rússia tem criminosos de guerra e terroristas. É assim, curiosamente, pessoas como o Sador, pessoas como um conjunto de outros ucranianos também que têm alguma visibilidade social, são da região ocidental da Ucrânia, que é uma região que tem particular admiração por este tipo de indivíduos. Aliás, eu até recordo que cruzei-me com um estudo de opinião em que foi questionado aos ucranianos se concordam que o Bandera, e o Shukhevich que sejam reconhecidos como heróis ucranianos. E então, quando estamos em Lviv, nos territórios mais ao ocidente da Ucrânia, nós vemos que tem 80 e poucos por cento de aprovação de que sejam reconhecidos como heróis. Quando vamos para o leste, conseguiram 11%. Ou seja, 89% dos inquiridos na zona leste da Ucrânia entendem que estes tipos são criminosos. Por que será? Provavelmente porque são mais russófonos, digo eu, porque também sofreram na pele aquilo que pessoas como este, a Shukhevich, acabou por ter ativamente na antiga, na Ucrânia, na União Soviética e no nacionalismo ucraniano. E depois nós temos pessoas como o Pavlo Sadorra que não conseguem naturalmente apontar o dedo, e não só o Pavlo Sadorra, mas um conjunto de outras pessoas que acabam por se ficar conhecidos por isso mesmo. Portanto, mas alguma vez em Portugal alguém condena alguma coisa? Nem pensar nisso.
A propaganda da União Soviética é que tem de ser cancelada. Estes tipos, a cultura russa, eu vi até um cartaz que dizia, a cultura russa tem de ser cancelada porque é propaganda e é criminalidade russa. Portanto, isto os afixos são este tipo de coisas, incentivam o ódio, a xenofobia de forma completamente aberta e as autoridades portuguesas não reagem, não fazem rigorosamente nada. A senhora Emma Smith pôs aqui uma observação, antes de irmos embora, pôs aqui uma observação muito interessante. Diz que não seria de admirar se no futuro eu fosse integrado na lista do Miratorians. Já nada me espanta. Eu acho muito sinceramente, senhora Emma Smith, que eu e, por exemplo, outros nomes, como os majores-generais, o jornalista Bruno Amaral Carvalho, algumas pessoas que têm tido um tipo de discurso que não se recusa a compactuar com esta tese ocidental de branquear crimes e de branquear a verdade e de branquear a mentira. Então, aquilo que eu acho que nós só não estamos incluídos nesta lista por sermos portugueses. Ou seja, eu acredito que devam considerar Portugal um cidadão menor. Já lá estão como assim, Sr. Zamorano? Do que eu sei, acho que não está lá nenhum. Acho que não está lá nenhum cidadão português sequer. E eu achava que era sobretudo por aí. Mais ainda até o Bruno Amaral Carvalho, porque esteve no Donbass, porque esteve num conjunto de outros territórios que os ucranianos reivindicam como tendo sido ocupados. E, portanto, eu acho que ele, mais do que qualquer outro, faria sentido com quem diz que aquela lista é um absurdo, é uma lista de ódio. Mas, para todos os efeitos, acho que, com base na experiência dele, acho que seria o principal candidato a estar nessa lista. E ele não está. Portanto, ninguém lá está. Eu diria que é por causa da nacionalidade. Portugal é um país irrelevante na cena internacional. Acredito que possa ser por aí. É a única coisa que faz sentido. No meio de tudo isto que não faz sentido nenhum também. O senhor método AMRS 18 Roleta pergunta se eu uso o Rumble. Não uso o Rumble, mas vou criar brevemente o Rumble. Já tenho criado um canal de Telegram que ainda não consegui dinamizar efetivamente como pretendo, mas porque é preciso dedicação. E isto é preciso dedicação, é quase um trabalho de 24 horas por dia para conseguir dar vida e dinamizar todos estes meios de comunicação. Portanto, eu agradeço a todos aqueles que estiveram aqui. O senhor Alberto Jorge Silva diz, moro em Braga, nunca ouvi falar desse evento, entre aspas, não me surpreende. Pois, eu só soube, por causa do Pavel Sador lhe ter dado protagonismo, claro, para defender os criminosos, aqueles que cometeram os crimes em Braga. Mas, para todos os efeitos, não vi ninguém, não vi mais ninguém a repetir isto. Aliás, se isto tivesse tido repercussão, acredito que já me tivessem falado ainda antes disso. Portanto, pois é a senhora Emma Smith. Eu não sei se a senhora Emma Smith viu, porque a senhora Emma Smith diz, muitos não sabem, mas nessa lista da morte da Ucrânia estão centenas de crianças. Não sei se a senhora Emma Smith viu, mas nós temos aqui, eu já fiz aqui, eu já recebi no meu canal Eva Karine Bartlett, e ela própria, que está na Miratorians, ela explica em pormenor, incluindo também esse aspecto que a senhora Emma Smith está aqui a referir. Muito obrigado também, senhora Ana Maria Andrade, e pelas suas palavras e pelo seu agradecimento. Uma boa tarde para si. Também ao senhor, à senhora Zamur, também pela sua intervenção. Ora bem, eu agradeço as vossas palavras. Acho que a comunidade russa, de facto, vem a Portugal também, vem por bem. Não vem aqui para branquear o que quer que seja, nem vem para se comportar também como se fosse criminoso. Muito obrigado, Sr. Jaime Baião, pelo seu reconhecimento e também, Nézara, muito obrigado e a todos em geral pelas palavras que me dirigem. Mas, acima de tudo, a comunidade russa tem muita gente especializada, sobretudo em tecnologias de informação, tem muita gente especializada em serviços digitais, tem também vários cidadãos especialistas em engenharia, advogados, portanto, temos muitos desses e que, se calhar, em vez de estarmos a permitir que este tipo de atrocidades sejam cometidos contra esta senhora, e contra os cidadãos russos, eu julgo que nós deveríamos ter, isso sim, mais interesse em acolhê-los, em tentar ajudar os cidadãos russos, independentemente, e os ucranianos também, porque os ucranianos que vêm por bem também têm de ser naturalmente bem acolhidos, mas vir aqui para tentar perseguir, marginalizar os russos,
eu sempre me coloquei aqui à disposição, que estou sempre disposto para ajudar. Não só os cidadãos russos, mas como também os ucranianos que efetivamente venham de uma situação complicada e que precisem de ser bem recebidos e que precisem de ser bem acolhidos por estarem genuinamente a querer fazer a sua vida normal. Mas os russos em particular, que têm sido tão marginalizados em Portugal, sobretudo nos últimos meses. Senhor Daniel Dias, muito obrigado pelo seu contributo, muito obrigado pela sua forma de reconhecimento e pela contribuição. Portanto, aquilo que eu digo é, acima de tudo, que tentemos conhecer outras culturas. Eu mal posso esperar para ver aqui a abertura de mais restaurantes russos. Também temos restaurantes ucranianos, mas os únicos ucranianos que eu conheço são 3 restaurantes ucranianos vegetarianos, curiosamente, magníficos. A comida, por acaso, é magnífica, é soberba. Já não vou lá há imenso tempo, por acaso, não é por nenhum motivo em concreto, porque simplesmente não calhou. Restaurantes russos, a mesma coisa. Tentem conhecer a cultura russa, tentem conhecer os russos, acolham os russos, ajudem os russos, porque as pessoas não podem estar em Portugal e a sentir que são odiadas com base num fator que não controlam e com base em formas primárias e boçais de se abordar as pessoas. Portanto, senhora Genia Sviridova, muito obrigado, большое спасибо, voltem sempre, e aquilo que eu vos posso dizer desde já é agradecer a todos a vossa presença neste direto. Voltarei com certeza muito brevemente para fazer um outro direto também sobre matérias semelhantes. E sobretudo sobre esta questão do conflito. Agradeço a todos aqueles que fazem um contributo financeiro, que têm feito, quer através de MBWay, quer através do PayPal, quer também através do YouTube. A todos aqueles que continuam a deixar o gosto no início dos diretos e durante os diretos. Vou deixar com certeza, Sr. Luís Paisana, vou deixar o link para a minha página Telegram. Depois, quando vou fazer a descrição, porque se eu deixar aqui nestes comentários, ele depois fica ali meio perdido. Eu depois vou fazer na descrição, vou acrescentar à descrição esse mesmo link. E depois, Sr. Jaime Baião, também muito obrigado, Sr. JFM, Sr. Emma Smith, a todos basicamente agradeço. E aquilo que eu posso dizer é que agradecer a todos aqueles que fazem a partilha também do canal, que contribuem para as visualizações do canal, que deixam aqui observações, que deixam questões. Todos vocês são importantes, todos vocês ajudam ao enriquecimento deste canal, e este canal não conseguia atingir a dimensão que aos poucos vai atingindo se não fossem naturalmente vocês, que cada um das mais diversas formas acaba por contribuir. Recordo ainda que nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro eu vou estar a ministrar um curso sobre o sistema político na Rússia. Vai decorrer das 16 às 18 horas dos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. O custo do curso são 50 euros e não será gravada a emissão, nem será disponibilizada posteriormente a título gratuito. O objetivo é partilhar conhecimento e conhecimento já com algum grau de pormenor e de detalhe, para que as pessoas possam compreender verdadeiramente como é que funciona e como é que é o sistema na Rússia. Portanto, quem tiver interesse, envie-me um e-mail para atguerreiro@campus.ul.pt. As pessoas encontram o meu e-mail na descrição de cada vídeo, portanto encontram lá. Ou então mandem também por WhatsApp ou uma mensagem para o meu número também, que é o 935300000. Podem me contactar por lá, com certeza. Tenho todo o gosto para dar mais informações, para já esclarecer. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes e a continuação de um bom resto de dia. Até à próxima e muito obrigado.